Nesses dias que eu fiquei internado, eu fiquei 35 dias internado e os 6 primeiros foram no CTI. E nesses dias a mensagem que eu prego e a fé que eu tenho foi o que me manteve de pé, porque existe uma diferença entre falarmos a respeito de Deus e termos experiências com Deus. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira sem perceber o abismo que existe entre uma coisa e outra. Sabe por que tantos jovens se desviam? Sabe por que tantas vezes a gente se enfraquece? Porque muitas vezes a gente só está reproduzindo algo que alguém disse pra gente. Alguém disse que Deus é bom e a gente repete que Deus é bom. Alguém disse que Deus tem poder para curar, a gente repete que Deus tem poder para curar. Mas ser um embaixador do reino de Deus não significa retransmitir uma mensagem, mas ser a própria mensagem. Jesus não retransmitia uma mensagem, Ele era a mensagem. Ele chega ao ponto de virar para os seus acusadores e dizer o seguinte: olha, vocês podem não gostar do que eu prego, vocês podem não acreditar naquilo que eu falo, mas uma coisa é inquestionável: os meus frutos apontam para o meu Pai. Sabe o que Jesus estava estabelecendo ali? Era um novo nível de entendimento de evangelho, porque os homens que o perseguiam eram os mesmos que ensinavam a respeito das coisas de Deus. Sabe, a gente pode ver pessoas ensinando sobre Deus e quando a tempestade vem, essas mesmas pessoas não saberem onde Deus está. Nesses 35 dias eu tive a graça de entender desde o primeiro dia que não foi Deus quem me colocou nessa tempestade, mas Ele permitiu que ela acontecesse. Sabe, a gente precisa entender que não é Deus quem nos coloca em momentos de crise, não é Deus quem nos arrasta para o meio de uma doença, não é Deus quem tenta tratar o nosso caráter através do câncer ou de qualquer outra doença que venha a fazer com que a gente se torne mais sensível ao que Ele tem para falar. Não é assim que Ele trabalha. Eu ouvi algumas pessoas falando: pastor, eu não sei por que Deus te colocou nessa cama, mas Ele vai te revelar. E eu por dentro, eu falava: será que eu falo ou não falo? Para não constranger, eu ouvi isso algumas vezes e eu fiquei quieto. Mas hoje eu tive a oportunidade de me colocar de pé para falar: não foi Deus quem me colocou numa cama de hospital, foi Ele quem me tirou de lá. Não foi Deus quem colocou uma infecção no meu coração, foi Ele quem retirou dele. Amém? E o que isso tem a ver com você? Tem a ver que as crises que você está passando, não foi Deus quem gerou. Agora, o que eu aprendi nesse tempo no barco é que existem tempestades que Deus permite que a gente passe por elas, mas existem também tempestades que a gente mesmo gera. Eu estou falando para um público aqui que talvez algumas tempestades que você tem enfrentado foram geradas pelas suas próprias mãos. Talvez o relacionamento conturbado que você está foi algo que você procurou. Todo mundo disse que não tinha nada de Deus nesse relacionamento, mas você nem buscou discernir, se lançou nele de cabeça. E aí do nada você se vê no meio da tempestade. E a nossa pergunta muitas vezes é: Deus, por que você me colocou aqui? E a pergunta dos céus dele ecoa sobre nós: e quem disse que fui eu quem te levei até aí? Sabe, existem tempestades que Deus permite que a gente vá. Existem tempestades que a gente mesmo lança sobre si. Agora, eu aprendi também nesse tempo no hospital de meditação e estando completamente sensível ao que Ele tinha para falar. Eu aprendi que assim como existem tempestades que Ele permite que eu vá, e assim como existem tempestades que eu mesmo gero, existem crises que a gente enfrenta que elas nunca foram tempestades. A gente só precisa mudar a nossa perspectiva e olhar de forma diferente. Quando você está no quarto de hospital, você vê o que tem abatido algumas pessoas e a vontade que você tem é falar: meu irmão, você está em crise por causa de um namoro que terminou, olha para mim, meu coração quase parou. Você está em crise por causa de uma porta de estágio que não se abriu, ei, olha para o cara que está do meu lado, ele está inconsciente, ele está completamente dopado. Sabe, ninguém precisa passar por uma experiência como essa que eu passei. Eu sei que tem pessoas me ouvindo que passaram por muito piores. Agora, ninguém pode rejeitar também aquilo que uma experiência como essa pode nos ensinar. Eu aprendi que Deus não nos leva a vivenciar crises assim, mas Ele também não desperdiça nada. Não há desperdício no reino de Deus. Eu imagino Deus olhando para mim numa cama de hospital e falando: ok, eu permiti que você chegasse aí, então vamos aprender algumas coisas. Eu até compartilhei isso com o time, eu falei: sabe, time, o que eu tenho aprendido aqui é que se eu abrir mão da dor da experiência, eu vou me distrair quando eu deveria estar aprendendo. Os primeiros 3 dias que eu passei, eu fiquei no CTI, numa ala de pacientes terminais. A pessoa do meu lado estava entubada e inconsciente, a pessoa do meu outro lado estava entubada e inconsciente. Eu estava numa área de risco, porque os médicos tinham a preocupação de em qualquer momento precisar abrir o meu peito e trocar a válvula. O meu coração estava muito mal.
E foi interessante porque esses 3 primeiros dias entre pacientes terminais, para mim foram os 3 melhores dias. Porque ali eu pude experimentar o quanto eu sou dependente da graça de Deus, sabe? Kezinha falou uma coisa que me marcou demais. Ela falou: amor, a gente só dá importância para o poder dos fios quando a nossa vida está por um deles. Quando a sua vida está por um fio, você passa a valorizar os fios que te mantêm de pé. Cara, eu voltei da morte para dizer porque você não precisa perder nada para entender que a vida que Ele te deu é suficiente. Você não precisa perder nada para valorizar aquilo que Ele já te deu. Sabe, Dia dos Namorados eu passei com Kezinha dentro de um hospital. E aí foi engraçado porque eu liguei para a Dona Rose e eu falei: Dona Rose, é Dia dos Namorados hoje, será que a senhora pode fazer alguma coisa especial para mim? Minha esposa vai dormir comigo aqui hoje. Ela falou: tá bom, meu filho, o que você quer? Eu falei: pode ser pão com queijo e café com leite. Sabe, o meu Dia dos Namorados foi especial. Por quê? Porque Kezinha estava comigo. Pastor, mas foi dentro de um hospital. Beleza, mas as paredes ao meu redor não me limitam. A minha mulher estava comigo e está tudo certo. A gente passou o Dia dos Namorados, foi engraçado porque eu fui no banheiro. E quando eu voltei, amor, cadê o pão com queijo? Ela falou: ué, eu comi. Eu falei: caramba, amor, você veio pro quarto e ainda comeu o que tinha para comer? Você veio me visitar, não trouxe nenhum chocolate escondido, ainda comeu meu pãozinho? Aí ela falou: amor, mas eu entendi que era pra gente. Eu falei: não, era pra gente, metade pra cada um, você comeu tudo, pô. E assim foi meu Dia dos Namorados, dentro de um quarto de hospital. Só que eu não pude experimentar algumas coisas. Dia das Mães, eu estava lá internado. Dia dos Namorados, eu passei internado. E é interessante porque eu até compartilho isso no livro. Deus me deu um livro nesse tempo internado. E eu quero muito compartilhar tudo que eu vivi com vocês. Esse livro se chama 3 Dias no Barco. E durante todo o tempo em que ele foi gerado, eu pedi para que cada página fosse regada com verdade. Eu creio que esse livro vai transformar a vida de muitas pessoas quando lerem. Eu creio nisso. Sabe, os médicos que cuidaram de mim lá, alguns deles se comprometeram a comprar todos os livros necessários para que cada paciente internado naquele hospital receba aquele livro e saiba: esse livro foi gerado enquanto alguém estava internado aqui. Se Deus curou ele, vai curar você também. A gente tem que entender, meu irmão. Pode aplaudir a Jesus por isso, pode aplaudir a Ele. A gente precisa entender que para um cristão, um filho de Deus, todo momento de crise é um momento de oportunidade. É um momento de oportunidade para você experimentar algo sobrenatural. Eu pensei: bom, já que eu estou aqui, vamos fazer valer a pena. O que você tem para fazer, pai? O que você quer falar comigo? E ele começou a me dar revelações. Ele começou a falar comigo sobre coisas simples. Eu comecei a perceber em algumas visitas que eu recebia coisas simples que me chamavam a atenção. Eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever. E quando eu vi, tinha um livro. E sabe por que eu estou falando desse livro? Porque em um desses livros, em um dos capítulos desse livro, eu começo falando sobre um quadro que tinha na parede da cozinha da minha casa. Tem um quadro na parede da nossa cozinha que é um coração de madeira e ele é pintado de preto fosco. É tipo um quadro de giz, ok? E todo dia, pastor, Kezinha ia lá e botava: aniversário da Ceci, 19 dias. Não. Boa, pode aplaudir. Não tem nenhuma relação. É porque você é pai e você vai entender o que eu vou falar. E aí todo dia, pastor, eu levantava para tomar café e eu via que Kezinha tinha apagado a contagem do dia anterior e ela escrevia o número atual de dias que faltam 18 dias. Todo dia eu sentava para tomar café da manhã, aquele quadro estava na minha frente assim: faltam 17 dias. E sabe o que é interessante? Do nada eu me vejo deitado numa cama de hospital, internado, e aquela contagem para mim já não fazia mais sentido, porque eu não podia estar no aniversário da minha filha. Sabe, toda a lembrança que eu tenho do aniversário de 4 anos de Cecília foi gerada através de fotos de quem estava lá, mas eu não pude estar. Toda a lembrança que eu tenho a respeito de como foi o aniversário de Cecília é através de comentários de quem estava lá, me dizendo como foi bom, como ela estava feliz, como ela estava linda, como a festa foi bem decorada. E sabe o que Deus falou comigo? Filho, assim vão ser alguns na sua geração também, contando os dias para um avivamento, esperando ansiosamente para que eu os coloque de pé, dê unção profética e mude toda uma geração. Mas nem todos vão poder estar lá quando isso acontecer.
Você tem noção do quanto frustrante seria você ouvir da boca de alguém o que Deus fez na nossa geração? Sabe por que isso é frustrante? Porque você deve estar lá. Você não é um espectador daquilo que Deus vai fazer. Você é o centro do mover de Deus sobre essa geração. Você precisa estar lá, porque sem você vai ser diferente. Sem você alguma parte vai faltar. Sabe, o que Deus tem falado ao meu coração desde que Ele me deu a oportunidade de pregar a primeira vez é para incendiar a nossa geração, com o entendimento de que tudo que Deus deseja fazer na face da terra, Ele vai fazer através de homens e mulheres disponíveis. Nada do que Ele tem para fazer, Ele vai fazer diretamente, sem que passe por mim e por você. Quantos estão entendendo isso? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sabe? 3 dias no barco mudaram muitas coisas dentro de mim, mas não mudaram a minha fé. Sabe o que eu aprendi? Momentos de crise não alteram a nossa fé, só revelam o nível de fé que a gente tem. Tem momentos de crise, cara, que a gente percebe o quão a gente é incrédulo, ou o quanto a gente tem firmeza naquilo que a gente prega para todo mundo ao nosso redor. Sabe, eu li algo uma vez que me chamou a atenção, eu não lembro quem falou, mas ele falou basicamente o seguinte: Deus não permite que eu passe por momentos difíceis para testar a minha fé, porque Ele já conhece. Na verdade, eu é que preciso conhecer. Sabe, tem momentos que a gente passa, é como se Deus falasse assim: filho, eu vou permitir para que você perceba o quão raso você está, ou o quão mergulhado você está. Porque em momentos como esse, meu irmão, não adianta mais aquilo que você prega, os vídeos que você tem no YouTube, não adianta aquilo que você coloca no teu feed do Instagram, não adianta aquilo que você fala para os amigos, não adianta o quanto você tenta falar a respeito de Jesus. No momento em que a crise alcança a tua vida, é aquilo que você entende a respeito de Jesus que te mantém. É aquilo que você já experimentou a respeito de Jesus que te mantém. Agora preste atenção, eu não estou aqui para me colocar como o homem cheio de fé, como alguém insuperável, porque tem momentos que a gente passa que a gente não consegue se manter de pé, e a nossa fé é abalada, e a nossa fé é esmorecida. Mas nesse caso especificamente, graças a Deus, não foi um desses. Eu não sei se você tem passado por momentos que talvez a tua fé tenha sido estremecida. Eu vim aqui encher o teu coração de expectativas a respeito do que Deus vai fazer. Levanta a sua cabeça e olha para a cruz, porque ela está vazia. Quando Jesus diz: olha, aquele que deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Ele não fala a respeito de uma cruz com Cristo crucificado. Ele fala a respeito de uma cruz vazia, que só tem manchas de sangue. Meu irmão, quando Jesus te convida a caminhar com Ele, não é para você caminhar de crise em crise, de deserto em deserto, de problema em problema, não. O convite que Ele tem para nós é para caminhar com Ele de glória em glória, rompendo todos os dias o sobrenatural, vivendo todos os dias coisas novas. Quantos creem nisso? E eu fiquei 35 dias, e aí, talvez alguns perguntem: pastor, por que 3 dias no barco? É porque alguns meses atrás eu tive a oportunidade de pregar numa conferência. E nessa conferência um amigo meu chamado André Aquino, alguns aqui devem conhecer, ele estava ministrando nessa conferência também. Ele me abraçou, ele falou: amigo, eu tive uma visão com você, e nessa visão eu via você num barco por 3 dias com Jesus, e você estava completamente isolado de tudo, cara. Era só você e Jesus dentro de um barco, afastado de todo mundo, isolado de todo mundo. E eu não discernia ao certo qual é a mensagem, o que Deus queria falar, mas é basicamente isso que Ele falou comigo. Eu falei: amém. E o último Next que eu pude dirigir, o Vitor Azevedo estava aqui pregando, e naquele dia eu já estava muito mal. Começaram a aparecer manchas de sangue pisado nas minhas mãos, na planta dos meus pés. Eu já estava me sentindo cansado. A gente saiu do Next, foi jantar, e eu comecei a ter calafrios no meio do restaurante. Algumas pessoas estavam aqui, lembram disso. Eu comecei a ter calafrios, eu comecei a tremer de frio, eu comecei a sentir febre. Kezinha falou que eu tive alucinação naquela noite por causa da febre. Só que domingo tinha culto, o pastor Felipe estava viajando, eu tomei alguns antibióticos, eu botei um anestésico na garganta, e eu vim para cá, dirigi os 2 cultos. Segunda-feira eu fui para Cabo Frio, dirigi o culto lá. E aí quando chegou na terça-feira eu não estava aguentando mais de pé, eu fui fazer os exames. E sabe qual foi a primeira coisa que me chamou a atenção? Quando eu fiz os exames, a médica falou assim: olha, você precisa correr para a Fiocruz e levar a amostra do teu sangue lá. Eu falei assim: como assim para a Fiocruz? A Fiocruz, para quem não sabe, é uma das fundações mais relevantes no mundo em pesquisas de epidemia e doenças. Eu falei assim: como assim levar o meu sangue para a Fiocruz? E sabe uma coisa que eu lembro nitidamente como se fosse hoje? Eu na ponte Rio-Niterói dirigindo o carro, no banco do lado estava o Renan, e no colo dele estava um isopor com o meu sangue. Eu estava indo para a Fiocruz sem ter a menor ideia do que estava acontecendo dentro de mim.
Quando eu volto para o hospital, os médicos fizeram um exame. E desculpa dar em detalhes, mas eu estou tentando enxugar ao máximo para que você entenda a experiência que eu passei, amém? E aí, eu termino de fazer o exame, passo o efeito da anestesia. E eu falei, e aí, sogrão, tá tudo bem? Ele falou, não, Dequinho, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente só vai precisar comprar alguns remédios, mas tá tudo bem. Eu falei, ok. Aí a gente foi para o centro de Niterói, a gente entrou numa farmácia para comprar alguns remédios. Ele me chamou no meio da farmácia e falou, Dequinho, olha só, o que você tem é muito sério e você precisa ser internado às pressas. E você vai ficar pelo menos de 1 mês a 2 meses internado. E eu falei, sogrão, não tem como. Tem culto domingo que vem, pastor Felipe está viajando, é dia das mães, é domingo de ceia, eu tenho 2 casamentos para fazer. Tem o casamento do PH para fazer, tinha um outro casamento de uma pessoa da minha família. Ele falou, não, Dequinho, você não está entendendo, você precisa ser internado hoje, porque senão seu coração pode parar. Eu falei, tá bom, vamos lá em casa então, vou pegar as roupas e vamos ser internado. Agora, qual que é o grande problema? Eu não tinha plano de saúde, eu não tinha nem como ser internado. E olha só que interessante, algumas ovelhas minhas lá de Cabo Frio tenho ajudado a implantar uma igreja nossa lá. Eles são médicos e eles nunca vêm para o Carisma na quarta-feira. Nessa semana eles estavam aqui justamente nesse dia. Eles correram lá em casa e quando ele viu o exame, ele falou, pastor, você precisa ser internado agora, porque o seu coração está tomado por uma vegetação, a sua válvula mitral está muito ruim. E se algum pedaço dessa colônia de bactérias se soltar, você pode ter um AVC. A gente pode ter que abrir o seu peito e trocar a válvula. Eu falei, tá bom, já entendi, tá bom. Deixa eu fazer minha bolsa e vamos lá. Eu fiz a minha bolsa e você consegue imaginar o quão louco que é? Você num dia está bem, de pé, pregando, no outro você está correndo para ser internado às pressas. Sabe o que eu aprendi com essa experiência? Preste atenção no que eu vou te falar. Eu vou fazer uma analogia agora entre o nosso coração e as nossas emoções. Você sabia que alguns que estão me ouvindo aqui, o coração também não está bem, mas às vezes a gente só consegue perceber isso quando existem sinais visíveis de que alguma coisa dentro de nós não está caminhando bem. Você sabia que tem momentos na nossa vida em que a gente está tão mal que a gente precisa chegar ao ponto de quase parar para reconhecer que precisa de ajuda? Você sabia que tem momentos na nossa vida que a gente está tão ferido por dentro, mas como é dentro de nós, a gente não percebe até que se torne visível, e todo mundo, quando olhe para a gente, perceba que alguma coisa dentro de você não está legal. Sabe, a gente não precisa chegar nesse limite para experimentar a graça de Deus. Você que está me ouvindo hoje, você que ainda não se rendeu a Ele, você pode hoje, no final desse culto, dizer sim para esse amor. Você não precisa chegar no fundo do poço para perceber que Ele pode te restaurar. Você não precisa chegar no fim da linha para perceber que Ele pode mudar a tua história. Aceite essa verdade hoje, deixa Ele transformar a tua vida, deixa Ele transformar a tua história nos melhores dias, coisas que você nem imaginou, Ele deseja fazer por você. Quantos creem nisso, digam amém. Só que o meu coração fisicamente não estava bem e eu não tinha ideia disso. E aí a gente chega lá no hospital e para mim esse foi um dos momentos mais difíceis. Me colocaram numa maca, me despedi do meu sogro, do meu cunhado. E aí você começa a entrar naquele centro, no CTI, frio demais, muito gelado. Aí eles me colocaram lá nessa ala de pacientes no nível mais delicado, vamos dizer assim. E aí falaram, André, tira sua roupa por favor. Eu falei, tá bom, tirei a roupa. Ele falou, não, tira toda a sua roupa, você precisa usar uma fralda. Eu falei, eu não vou usar uma fralda, eu estou bem. Aí o enfermeiro falou, não, você não está entendendo. Você está no CTI, você precisa receber medicação urgente, você aqui é um paciente, você precisa colocar uma fralda. E por mais que possa parecer engraçado, para mim foi muito humilhante, cara, perceber que eu estava completamente dependente, deitado numa maca, agora era mais um paciente, cara. Colocaram um catéter aqui na subclave, começaram a fazer um monte de exames, minha saturação estava baixa, colocaram um tubo de oxigenação. E aí alguém que estava bem um dia antes, agora está deitado numa cama de CTI e não tem ideia ainda do que está acontecendo dentro de si. Sabe, quando as luzes daquela ala se apagaram, a primeira coisa que veio à minha mente foi: será que esse é o barco que aquele meu amigo tinha tido a visão? E por incrível que pareça, de todo o meu tempo internado, os 3 primeiros dias foram numa ala de pacientes terminais. E ali eu fiquei sozinho com Jesus num barco. No 4º dia os médicos vieram e falaram, olha, você já está melhor, a gente vai te levar para uma outra ala do CT. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui. Eles tiveram a mesma reação que vocês. Como assim, você quer ficar aqui, você já está melhor? Eu falei, não, mas aqui não tem distração. Preste atenção nisso, aqui não tem distração. Meu irmão, quando você vive por um propósito,
Você não quer desperdiçar nenhum dia para realizá-lo, esse propósito. Eu entendi desde o momento que eu cheguei, se Deus me permitiu chegar aqui, Ele quer falar comigo. Eu não quero me distrair enquanto eu deveria estar aprendendo. Eu não quero me entreter enquanto eu deveria estar aprendendo. Porque se a gente buscar entretenimento quando deveria estar aprendendo, vão chegar momentos na nossa vida que a gente vai precisar se colocar de pé com autoridade, só que a gente não vai saber o que falar, porque a gente estava tão entretido quando deveria estar aprendendo. A gente estava tão distraído quando deveria estar ouvindo Deus falar. Sabe, todo homem que se levanta com autoridade só pode fazer isso quando antes ele se sentou para ouvir Deus falar com ele. Jesus, ele ensinava, e a palavra de Deus diz que ele ensinava como quem tinha autoridade, mas ele ensinava sobre as mesmas coisas que os homens que o perseguiram também ensinavam. Qual era a diferença? É porque ele parou para ouvir o Pai falar antes de falar às multidões. Eu falei, eu não quero me distrair, cara. Outra aula tem TV, as pessoas já estão melhor, vão ficar falando aqui, tá todo mundo inconsciente, só tem eu e Deus aqui, ninguém conversa comigo, ninguém puxa assunto. E aí o médico falou, não tem como, infelizmente, chegou um paciente que está muito pior do que você, a gente vai precisar te substituir. E aí depois de algum tempo, para resumir bastante, me levaram para o quarto, e olha só que incrível o que Deus fez comigo nesse lugar, preste atenção, me levaram para o quarto com o número 210. E quando eu cheguei naquele quarto, eu sabia que eu ia passar algumas semanas lá dentro, e sabe o que eu entendi? 210 pode ser o número do meu cativeiro, 210 pode ser o número da minha prisão, mas eu decidi que 210 vai ser o número do meu lugar secreto. Eu vou ouvir Deus falar nesse lugar como eu nunca ouvi antes. Eu vou experimentar a graça de Deus nesse lugar como eu não experimentei em outros. Sabe, o que nos limita não são as paredes ao nosso redor, são as paredes dentro de nós. Você pode estar num quarto de hospital e experimentar coisas que você nunca experimentou, como você pode estar numa balada achando que está tudo certo e estar oprimido sem perceber que está. Não tem a ver com o ambiente que você está inserido, meu irmão, tem a ver com as realidades dentro de você. Olha só que lindo, cara, Deus ele é maravilhoso, Deus ele é bondoso demais. 2 meses antes da minha internação, eu ministrei exatamente sobre isso, nesse púlpito, nessa igreja. Eu falei a respeito das realidades dentro de nós, que são capazes de transformar as realidades ao nosso redor. É como se Deus já estivesse falando comigo aquilo que eu precisaria lá na frente, para enfrentar alguns novos desafios. Eu preguei nessa igreja a respeito de Paulo e Silas, a mesma passagem que Casinha, sem saber, começou esse culto. Paulo e Silas estão presos, eles estão cativos, eles estão acorrentados, mas preste atenção, por mais que o exterior deles fosse uma prisão, o interior deles era livre. Eles estão no meio de uma prisão e eles começam a adorar, eles começam a cantar louvores. E sabe o que acontece? Enquanto eles estavam tirando as realidades de dentro e colocando para fora, aquele cativeiro se rompeu, houve um grande terremoto e eles foram libertos. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Eu preguei sobre isso, sabe o que aconteceu? Algum tempo depois eu estou dentro de um quarto de hospital e é como se eu entendesse o seguinte: bom, agora eu preciso colocar em prática aquilo que alguns dias atrás eu ensinei. Agora eu preciso vivenciar aquilo que alguns dias atrás eu compartilhei. Se o meu interior é livre, esse quarto vai experimentar de liberdade também, e todo mundo que entrar aqui vai saber disso. Sabe qual foi a maior parte dos testemunhos que eu recebi, principalmente de jovens aqui que foram me visitar? Pastor, eu achei que eu ia te encontrar de uma forma, mas eu saí renovado. Foi tão inspirador esse tempo que a gente passou junto. Pastor, eu vi tanta serenidade no teu semblante. Pastor, foi tão bom o tempo que a gente esteve junto. Agora, sabe o que eu ouvi também? Pessoas que falaram: cara, eu imaginei que você estaria diferente. Você está bem, cara. Eu imaginei que você estaria abatido. Eu imaginei que você estaria desanimado. E sabe o que me causou estranheza? Preste atenção. Eu fiquei pensativo sobre o que essas pessoas esperavam de um cristão. Não era para ser surpreendente um cristão que tem fé em meias circunstâncias. Surpreendente seria um ministro da palavra de Deus se abater na primeira crise que vem sobre ele. Sabe por que a gente se surpreende com coisas que deveriam ser normais? Porque o nosso nível está muito abaixo do nível que Deus tem para nós. A gente está tentando se nivelar por nós mesmos, então a gente nivela a nossa fé pela fé de quem está do lado. E se parece que é um pouco maior, a gente acha que está bom. A gente nivela o nosso chamado pelo chamado de quem está do nosso lado. E se parece que está um pouquinho mais avançado do que o dele, a gente se contenta e acha que está bom. A gente nivela o nosso nível de experiências com Deus pelo nível de experiências com Deus de quem está do nosso lado. Sabe o que isso vai gerar em nós? Uma geração medíocre que se contenta com um pouco, porque a nossa medida está em quem está do lado, quando deveria estar nos céus. Quantos estão entendendo isso?
Meu irmão, eu não estou aqui para te confrontar, eu estou aqui para te motivar. Eu quero que você saia daqui entendendo que o teu nível de fé não deve ser comparado a quem está do teu lado, mas ao nível de fé daquele que gerou fé em nós. A palavra de Deus diz que até a fé que nós temos foi liberada por Ele. Cada porção de fé liberada sobre cada um de nós veio dele para nós, e só pode ser aumentada quando ouvimos a sua palavra. A nossa fé não aumenta quando a gente ouve um sermão. A nossa fé aumenta quando a gente ouve a palavra de Deus. Infelizmente, nem todo sermão carrega ela. Sabe, Deus não tem compromisso com sermões de homens. Deus tem compromisso com a palavra que sai da sua boca. Eu estava conversando com o pastor Felipe esses dias. Ele falou algo que eu achei tão interessante. Ele falou: mano, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só que as pessoas nem sempre percebem que a Bíblia diz o seguinte: conhecereis, e ela te libertará. Aquilo que te liberta é aquilo que você conhece. Você só pode ser liberto pela palavra à medida em que você conhece ela. Não tem a ver com ouvir falar dela, não tem a ver com ter informação sobre ela, não tem a ver com ler sobre ela, tem a ver com conhecê-la face a face. Quantos estão entendendo isso? Você sabe por que tem tanto poder na palavra? Porque Jesus é a palavra. João diz que no princípio ele estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus era o próprio verbo encarnado, e é por isso que existe poder na palavra. Quando nós ouvimos a palavra, cremos na palavra e declaramos a palavra, o próprio Deus toma forma diante dos nossos olhos. Sabe, eu estou no meio de uma cama de hospital, e aí eu começo a lembrar de coisas que eu preguei um pouco tempo antes. Sabe, eu falei sobre Paulo e Silas e a liberdade deles, trazendo liberdade ao seu redor. Mas eu falei também sobre Jesus em meio a uma tempestade. Sabe o que me chama a atenção? Em uma das passagens da Bíblia fala a respeito de Jesus dormindo no meio de uma tempestade. E você sabe por que Jesus dormia no meio de uma tempestade? Porque dentro dele havia paz que excede todo entendimento. Então Jesus, ele não estava preocupado com as ondas fortes ao seu redor. A paz que havia dentro dele fez com que houvesse paz ao redor dele também. Quantos estão entendendo isso? Eu tenho mais 5 minutos para pregar. Sim ou não? Amém? Quantos querem que eu termine? Diga amém. Glória a Deus. Eu estou usando essa técnica do pastor Felipe em vários lugares. Não está dando muito certo, não. Usei ontem em acho que Cachoeira de Itapemirim que eu estava, né, pastor? Cara, foi maravilhoso o que Deus fez lá. E vai ser ainda melhor o que Ele vai fazer aqui. E vai ser ainda melhor o que Ele vai fazer amanhã, amém? Sabe o que eu achei interessante? Preste atenção. O nosso nível de fé vai ser aumentado à medida em que a gente passa a confiar no que Deus nos promete. Sabe por que Jesus não teve medo em meio à tempestade? Porque Jesus já tinha ouvido do Pai os propósitos que Deus tinha para ele. Então Jesus já sabia que ele morreria numa cruz. Quando a tempestade forte vem, eu imagino Jesus lembrando das promessas do Pai e pensando: bom, o meu Pai não disse que eu vou morrer afogado, então eu posso dormir em meio a uma tempestade. O meu Pai não disse que eu vou morrer no meio de uma tempestade, então eu vou descansar no meio dela, porque eu creio em toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que Jesus não ficava ansioso? Porque ele sabia qual seria o ponto final da sua história. É como o Godoy diz: olha, não coloque um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Não olha para uma crise que está vindo diante de você e imagina que ela é o final da tua história. Pelo contrário, quando você sabe aquilo que Deus te prometeu, você sabe o que te espera depois dessa tempestade. Eu estou no quarto de hospital e sabe o que vinha à minha memória todo tempo? Aquilo que Deus me prometeu não termina numa maca de hospital, não termina num leito, não termina num quarto sozinho. Aquilo que Deus me prometeu é que eu vou carregar dentro de mim a única mensagem capaz de mudar toda uma geração. Deus me prometeu que eu e toda a minha casa serviremos a Ele, e eu vou ver com os meus olhos isso se cumprir. Deus prometeu que Cecília é uma bênção e ela foi gerada por uma promessa, e ela só tem 4 anos. Eu não vou morrer antes de ver todas as promessas se cumprirem. Quantos estão entendendo isso? Meu irmão, você não pode ficar no meio do caminho. À medida em que você confia naquele que te prometeu, Ele vai te alcançar no meio do caminho. Pastor, mas eu tô ferido, pastor, eu tô machucado. Glória a Deus. Ele veio exatamente para sarar as suas feridas. Ele veio justamente para mudar as suas vestes. Ele veio para te colocar de pé e falar: ei filho, presta atenção, olha para mim, não olha para o entorno. Quando Jesus se aproxima do barco no meio daquela tempestade, olha só que incrível. Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos, eles se assustam, eles falam: será que é um fantasma? Os discípulos tiveram medo. Sabe por que os discípulos tiveram medo?
porque eles criam no poder sobrenatural de Deus, mas ainda assim se surpreendiam quando o sobrenatural entrava em ação. Pastor, a gente fez o seu exame, não dá para explicar, mas a sua válvula está completamente restaurada. E eu falei, eu acho até que eu fui um pouco cego. Eu falei, glória a Deus, confirmou o que eu já sabia. Mas como assim você já sabia? Porque Deus prometeu que vai restaurar a minha saúde. Porque Isaías 53 já disse que Ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Eu fui sarado pelo sangue dele. Isso é suficiente, precisa ser suficiente. Não dá pra gente se surpreender com alguém que é ilimitado e que em sua essência é sempre surpreendente. Não tem por que a gente esperar de Deus menos do que ser surpreendido todos os dias. Não tem por quê. E eu quero te convidar em nome de Jesus a nessa noite sair daqui trazendo à tua memória sonhos que Ele te deu, projetos que Ele gerou no teu coração, visões que Ele já te deu a respeito de futuro. Preste atenção, você não é qualquer um. Jesus morreu por você. Ele te amou de tal maneira que Ele morreu no seu lugar. Ele não aceitou a possibilidade de ter você longe dEle. Ele preferiu se entregar para ter você perto de novo. Quantos estão entendendo isso? E eu quero terminar essa ministração falando sobre algo que Deus falou comigo no quarto de hospital e que me marcou demais. Eu estava assistindo, durante esses 35 dias, eu acho que eu assisti uns 6 filmes. E um deles eu tinha que ter assistido, porque eu fui impactado demais por ele. Se chama Beleza Oculta, com Will Smith. E quando começa o filme, a primeira coisa que esse cara fala é o seguinte: existem 3 coisas que conectam toda a humanidade: o amor, o tempo e a morte. Eu parei na hora do filme e falei, uau, é muito poderoso o que esse cara está falando. O time do louvor pode ir subindo. Eu parei aquilo e eu fiquei meditando. Eu falei, Deus, isso é real. Essas 3 verdades conectam toda a criação: o amor, o tempo e a morte. E ele ainda disse o seguinte: todo mundo deseja receber amor, todo mundo se preocupa com o tempo que tem, todo mundo teme a morte. E eu parei o filme, Renan, eu fiquei meditando sobre isso. Sabe o que Deus falou comigo? Deus falou assim: filho, no princípio de todas as coisas, só o amor estava disponível. Filho, no princípio de todas as coisas, o homem não se preocupava com o tempo, porque vivia acima dele. Deixa essa palavra entrar em você e gerar vida, preste atenção. Filho, no princípio de todas as coisas, o tempo não limitava o homem era comigo, Senhor do tempo. Filho, no princípio de todas as coisas, o homem não temia a morte, porque sequer sabia que ela existia. Quando o homem toma do fruto da ciência do bem e do mal, ele passa a saber tudo que existe, tudo que pode vir sobre ele. E é por isso que as vergonhas dele agora precisam ser cobertas. O homem descobre que agora o tempo pode limitá-lo e que a morte pode sucumbi-lo também. Agora preste atenção, olha para mim, olha só que coisa maravilhosa. Sabe o que Deus falou comigo também? Filho, o que Jesus fez foi restaurar tudo que o pecado tirou de você. Porque naquela cruz o amor em forma de sangue conectou de novo essas 3 verdades. Aquele que agora aceita o amor vai viver acima da linha do tempo e vai vencer com ele também a morte. Quantos creem nisso? O amor, o tempo e a morte são coisas que marcaram a história de toda a criação. Mas aqueles que estão em Cristo não precisam mais ter preocupação com o tempo e muito menos temer a morte. Sabe por que a gente fica ansioso tantas vezes? Porque a gente quer correr atrás do tempo e fazer enquanto dá tempo. Você sabe por que Deus não é ansioso? Porque Ele é eterno. Aquilo que Ele te prometeu, existe todo o tempo do mundo para cumprir. Então eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. E eu quero orar com você nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos, não deixa nada te distrair. A presença de Deus é real nesse lugar. A presença de Deus é real nesse lugar. E sabe, a presença dEle é tudo que precisamos. A presença dEle é suficiente para mudar a nossa história. A presença dEle me alcançou no leito de hospital, te alcançou na tua casa. A presença dEle te envolveu desde o ventre da tua mãe. Na verdade, a presença dEle já te revestia antes do ventre da tua mãe existir. Antes dela existir, Ele já era Deus e Ele já te amava. Antes da tua casa existir, Ele já era Deus e Ele já sonhava com você. Ele é antes de
todas as coisas e Ele permanece depois de todas elas. Feche os seus olhos em nome de Jesus e eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Deus, nós clamamos, venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós com a Tua presença nesse lugar e marca a nossa história. Nós não queremos caminhar segundo aquilo que nós vemos, mas segundo toda a palavra que já foi liberada da Tua boca. Vem sobre essa geração, nos coloca de pé novamente, Pai, e libera sobre nós projetos e sonhos que foram gerados nos céus. Vem sobre nós e retira de nós as amarras que tentam nos prender. Vem sobre nós, Pai, e retira as correntes que nos impedem de avançar. Vem sobre nós, Pai, e libera sobre nós unção capaz de despedaçar todo jugo. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, e restaura aquilo que foi perdido no Éden. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Aviva essa geração. Eu declaro sobre vale de ossos secos, poder de Deus trazendo vida onde só existia a morte. Eu declaro em nome de Jesus no meio da nossa geração, sonhos voltando a viver. Eu declaro em nome de Jesus no meio da nossa geração, projetos que só existiam nos céus, agora invadindo todas as ruas da face da terra. Eu declaro sobre você, vida de Deus. Você que recebe isso, feche teus olhos em nome de Jesus e deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Deus, eu declaro, Pai, eu declaro que 2017 já é o melhor ano da minha vida, sabe? Paizinho, desde o primeiro culto até o dia de hoje, eu sempre declarei que 2017 já é o melhor ano da minha vida. E talvez alguns, no momento em que eu estava no leito, não entenderam isso. Como que ele pode declarar que 2017 é o melhor ano da sua vida se agora ele está numa cama? Preste atenção. Você sabe por que 2017 é o melhor ano da minha vida? Porque 2017 é um ano em que eu quase morri, mas 2017 também é um ano em que eu venci a morte. 2017 já é o melhor ano da minha vida. E se você crê nisso, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Pega essa chave aqui. Você é responsável por tudo aquilo que você tolera. Eu nunca prospero. Você aceita isso? Então você é responsável. Meu ministério nunca rompe. Você está aceitando isso? Então você é responsável. Irmão, guarda isso aqui. Quando a gente não aceita uma realidade que não aponta para aquilo que Deus nos mostrou, a gente continua caminhando na direção daquilo que Ele prometeu. Quando eu estava num leito de hospital, eu olhava para as promessas que Deus havia me feito, e olhava para o lugar que eu estava, e eu sempre falava para Deus: esse lugar não parece com o que o Senhor me prometeu para o final da minha história. Se não é o que o Senhor prometeu, não é o final da minha história. E isso mantinha o meu coração guardado. Isso mantinha o meu coração seguro. Preguei sobre isso domingo. Muitas vezes nos falta direção, porque nos falta palavra. Tudo que você precisa começa a partir de uma palavra que saiu da boca de Deus. Então quem ouve algo de Deus não para até que aquilo que um dia ouviu se torne uma realidade que você possa tocar. Um dia era só uma palavra, agora é palpável. Um dia Deus falou sobre meus filhos, hoje meus filhos estão correndo pela casa. Um dia Deus falou sobre essa igreja, hoje eu estou pregando no púlpito dela. Um dia Deus falou sobre uma fazenda, daqui a algumas semanas nós estaremos entrando lá. Um dia Deus falou sobre nações, hoje tem 7.500 famílias em torno delas. Deus vai cumprir o que prometeu, se você fizer o que Ele te pediu. Aleluia. Deus vai cumprir o que prometeu se você fizer o que Ele te pediu. Deus vai cumprir o que prometeu se você fizer o que Ele te pediu. Guarda isso aqui, irmão, recebe isso no teu espírito. A gente está no final de um ano, início de outro. Você não vai desperdiçar mais um ano esperando que no início do próximo ano vai ser melhor. Por quê? Porque tem uma agenda em branco. Não é uma agenda em branco que define a tua história. São os frutos da tua obediência. Você pode ainda esse ano viver um milagre se você obedecer algo que Deus está te pedindo há muito tempo. Deus está te pedindo o seu coração, dê o seu coração para Ele. Deus está te pedindo tempo, dê tempo para Ele. Deus está te pedindo primícias, entregue primícias para Ele. Deus está te chamando para servir na obra, sirva na obra dele, irmão. Faça o que Deus te pede, receba o que Deus te prometeu. Aleluia. Agora, se você se sente como uma vítima, você vai se tornar uma. O problema é que meus líderes nunca acreditaram em mim. Irmão, o pai de Davi não acreditava em Davi. Manda chamar os seus filhos, estão todos aqui. Tem certeza que não tem ninguém faltando? Ah não, peraí, tem um.
Tem gente que não se envolve com o chamado, com o ministério, porque está dizendo que o problema é da liderança. Irmão, se Deus te chamou, não importa se o teu líder ainda não te viu, Deus que te viu quando ninguém via, vai cumprir o que prometeu. Ah, pastor, porque as circunstâncias são adversas. Pois é, mas o autor e o consumador da nossa fé nasceu no lugar que não era próprio e foi sepultado no lugar que não era dele. Teve um ofício, não veio pronto, foi gerado num ventre que era virgem, foi precedido por alguém que foi gerado no ventre que era estéril. Foi um homem de dores, no qual não havia beleza ou formosura, nada que nos atraísse a ele. Jesus não andava de Uber, irmão, para cumprir a sua missão. Jesus andava a pé. Quando ele volta para ressuscitar Lázaro, os discípulos tentam convencê-lo a não ir, porque no caminho para lá quase foram apedrejados. Então Jesus decide voltar por um caminho que eles quase morreram na ida. Jesus não teve um caminho fácil, Jesus não foi poupado de nada. Foi um homem de dores, de ofícios. Ele enfrentou o que a gente enfrentou e ele venceu o que você vai vencer. Alguém comigo diga amém. Então não dá para dizer que a nossa vida é difícil quando a gente olha para a vida de Jesus. Não, pastor, você não sabe da minha história, você não sabe do meu passado. Irmão, se você se sente como uma vítima, você vai se tornar um. Assim como o homem pensa, assim ele é. Em outras versões, como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Você precisa pensar a respeito de si, não de forma positivista. Pastor, eu entendi, então eu vou começar a pensar coisas positivas e vai acontecer. Não é positivismo. É você saber o que a palavra de Deus diz a teu respeito e você meditar a partir dessas realidades. Quem Deus diz que você é? Você em Jesus é mais do que vencedor. Recebe isso aqui em nome de Jesus, levante suas mãos. Você foi sarado pelas pisaduras de Jesus. Você foi feito santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Você foi feito justiça de Deus. Você é a expressão de Jesus caminhando sobre as ruas da cidade. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Você recebeu uma porção do Espírito de Deus. Você recebeu o selo do Espírito Santo de Deus. Você foi lavado pelo sangue de Jesus, do alto da cabeça à planta dos seus pés. Você é livre. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você é livre. As correntes não te prendem mais, os grilhões não te param mais, as mentiras e crises de identidade não te deformam mais, porque se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. Você é livre. Você pode declarar isso em nome de Jesus. Diga: eu sou livre. Como igreja, como alguém que crê nisso, diga: eu sou livre. Aleluia. Assim como o homem pensa, assim ele é. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. 8.700 pontos online, Bélgica conectado, Emirados Árabes conectado. Aleluia. Jesus. E a gente está no primeiro ponto da mensagem, mas vai dar tudo certo. É a minha penúltima mensagem esse ano, então eu quero derramar tudo que eu posso, amém? Se você se sente como vítima, você vai se tornar um. Quero que você saia daqui guardando isso. Eu preciso parar de colocar nas circunstâncias ao meu redor a responsabilidade pelo que eu estou vivendo na minha história. Os dias são maus, sempre foram. O inferno me odeia, sempre odiou. Satanás está furioso, sempre esteve. São realidades que você não tem controle sobre elas. Mas existem também outras realidades que nós não temos controle sobre elas, mas podemos usufruir delas. Deus é bom em todo tempo. As suas promessas são vida e verdade. Deus me guarda, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o socorro presente na hora da angústia. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O Senhor, Ele não se cansa, não fica exausto. E se eu confiar nele, correrei e não me cansarei, voarei alto como águias. Os inimigos que vêm contra mim por um caminho, por 7 caminhos fugirão. Todos os principados e potestades foram feitos
como um espetáculo público diante da cruz do Calvário, e cada um deles estabelecidos debaixo dos pés do meu Salvador. E Ele é a cabeça do corpo, e eu sou parte desse corpo glorioso. Fui revestido com as armaduras de Deus, para que eu possa permanecer firme no dia mau. Deus colocou sobre mim um capacete, uma couraça. Ele calçou os meus pés, Ele me deu uma espada, Ele me deu um escudo. Por mais que eu esteja em campos de batalha, eu não estou vulnerável. Por mais que eu esteja em meio a batalhas, eu não estou sozinho. Existe um Deus que vai à frente das minhas batalhas. Existe um general. Os céus dizem: levantai, ó portais eternas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? E aí em seguida vem a resposta: é o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Quem é o Rei da Glória, igreja? É o Senhor forte e poderoso nas batalhas. André, eu não gosto dessa mensagem, porque eu acho o título um pouco coach. Você vai dar conta? Pois é, mas a palavra de Deus nos garante que se permanecermos nele, se cremos e não duvidarmos, se colocarmos a mão no arado e não olharmos para trás, irmão, é Deus quem luta as nossas batalhas. Logo, você vai dar conta. Os seus inimigos serão confundidos, os que tentarem te parar serão parados, os que tentarem te humilhar serão humilhados, serão reduzidos a nada os inimigos de Deus. Mas a igreja, irmão, a igreja permanece gloriosa, estará sentada com Deus na glória, estará de geração em geração até a eternidade futura, se deleitando nas promessas de um Deus que não mente, que não volta atrás. A igreja de Jesus, ela é gloriosa. O problema é que, se não nos vemos assim, não caminhamos assim. Pega isso aqui, eu vou passar para o próximo ponto. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Alguém que não sabe as promessas que tem, vive como se não tivesse promessa nenhuma. Alguém que não sabe a herança que tem, vive como se não tivesse herança nenhuma. Imagina que frustrante, com 90 anos de idade, você descobrir que tinha uma herança estabelecida sobre você. Você tinha, sei lá, bilhões de dólares disponíveis, você teve uma vida inteira miserável. Você descobre isso no fim da vida. Tem muita gente que está caminhando exatamente assim no Evangelho. Uma mentalidade de escassez, sem saber o que Deus prometeu para os seus filhos. Quando a palavra de Deus diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, a palavra de Deus está dizendo que a herança justa estabelecida sobre o unigênito de Deus, agora foi repartida quando ele se torna o primogênito, o primeiro de muitos. Aquilo que só Jesus tinha acesso, agora todos nós podemos acessar também. O único filho se entregou à morte e ressuscitou como o primeiro de muitos. Essa é a essência do Evangelho. E é por isso que você vai dar conta. Não é porque o pastor falou uma palavra motivacional nos últimos dias de 2023, não. É porque antes da fundação da terra, Deus já havia estabelecido governo, poder e autoridade para a sua igreja. Governamos segundo uma autoridade que nos foi outorgada. Nós governamos segundo uma autoridade que nos foi confiada. Em nome de Jesus, caminhamos, nos movemos, prosperamos, avançamos, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Aleluia! Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Bom, eu não tenho um sermão para hoje, mas eu tenho alguns princípios que eu quero compartilhar. Você está comigo? Diga amém. Eu preciso de pelo menos 50 incendiários aqui nessa noite, apaixonados por Jesus. Eu quero falar sobre permanecermos e sermos imparáveis, apesar dos ataques que se levantam. E se o som puder me ajudar, a gente vai junto até o final. Permanecemos apesar dos ataques que se levantam. Irmão, olha para mim. Os ataques não vão diminuir. E se você está crescendo em Deus, pelo contrário, eles vão ser cada vez mais fortes e cada vez mais específicos. A grande verdade é que, por mais que os nossos gigantes em alguns momentos possam se tornar maiores do que eram no passado, nós também estamos mais revestidos do que estávamos no passado.
Nós estamos mais seguros e mais convictos do que estávamos no passado. As nossas raízes estão mais firmadas do que estávamos no passado. Então a grande verdade é que todo novo ataque do inferno nada mais é do que uma nova tentativa de parar você. Mas olha só, irmão, o Covid não te parou, a crise não te parou, o medo não te parou, a depressão não te parou. E eu vim declarar em nome de Jesus que aquilo que te manteve até aqui é o que vai te levar até o próximo nível. Você está comigo? Diga amém. Sabe, eu acredito de verdade que Deus está muito mais interessado em mudar o nosso interior do que as nossas circunstâncias. E quando a gente entende isso, a gente fica menos refém das tempestades e a gente fica muito mais seguro, independente delas. Irmão, Jesus dorme em meio a uma tempestade porque ele sabia o que carregava. Jesus dorme em meio a uma tempestade porque ele sabia o destino que tinha. Então ele sabe que tem uma cruz esperando por ele, e ele sabe que existe um poder sobrenatural habitando nele. Irmão, a grande verdade é que tem muitas tempestades parando você, porque você se esqueceu da porção de Deus que carrega. Tem tempestades que nos param, não porque a gente não carrega algo sobrenatural, mas porque a gente se esqueceu disso. Eu vim nessa noite só lembrar de algo que você não pode esquecer, em meio a todo ataque que se levantar contra você e a sua casa. Você está comigo? Diga amém. O teu ano, irmão, a gente ainda tem meses para viver o maior ano da nossa vida, o ano mais sobrenatural da nossa vida, eu creio nisso. E eu preciso que você entenda que o teu ano tem muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão. Irmão, quando essa chave vira dentro de nós, não tem nada mais capaz de roubar nossa alegria. Porque se tem uma crise, ok, tem uma crise, tem um novo milagre. Se tem um levante, ok, tem um levante, tem uma nova patente. Se tem um gigante, ok, tem um gigante, tem um novo nível. Irmão, a cada novo levante do inferno, tem uma nova patente de Deus para você. Eu não sei se você percebeu, mas nesses últimos meses, foram meses de aceleração. Quem não entendeu, usou como desculpa a crise para parar. Mas quem entendeu, usou como plataforma a crise para crescer. Se você me perguntar como foi 2020, eu vou te falar, foi o melhor ano da minha vida, até que chegasse 2021. Porque essa é a dinâmica da fé, enquanto tudo te comprime, a tua fé se expande. Então pressão para nós não é um problema, pressão para nós é matéria-prima. Pressão para nós é matéria-prima. Eu preguei esses dias lá em Miami sobre a matéria-prima, e uma coisa que é interessante é que às vezes a gente está em busca do produto final, mas se esquece da matéria-prima que gera ele. Eu não sei se você já parou para perceber, mas a matéria-prima de todo milagre na Bíblia foi um problema. Todo milagre é uma resposta de Deus para resolver um problema. Então Pedro anda sobre as águas, e quando ele afunda, Jesus vai até ele e imediatamente estende as mãos. Jesus resolve um problema, e a gente acha incrível o fato de Pedro andar sobre as águas, mas a gente não pode se esquecer, irmão, que Jesus só precisou socorrê-lo, porque em algum momento ele começou a afundar. A gente acha incrível o milagre das muralhas ruindo, mas você tem que parar para analisar, irmão, que se não fosse o gigante, não haveria o testemunho de Davi. Se não fosse a cadeia, não haveria o testemunho de José. Se não fosse a cruz, não haveria o testemunho de restauração da tua casa. Então, quando eu começo a entender isso, problemas não são o ponto final da história. Problemas são a matéria-prima do próximo milagre. Para pensar, Jesus começa a pregar e as multidões vão seguindo ele. Então, Jesus começa com poucos, se tornam muitos, daqui a pouco milhares. Só que quando ele está prestes a ser crucificado, todos eles vão embora. A popularidade de Jesus se esvai em algumas horas. Você já parou para pensar, eu estou falando isso para uma geração que está em busca de autoaprovação o tempo inteiro, irmão. Você já parou para pensar que no momento da menor popularidade de Jesus é quando aconteceu o ápice do seu propósito? Se Jesus olhasse para quem estava perto, ele poderia acreditar que aquele era o momento, talvez, de maior abandono do seu ministério, quando na verdade ele está a algumas horas de viver o maior propósito da história de toda a criação. O verbo da vida morreu para cada um de nós poder viver. O único Filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Irmão, Jesus ele está a alguns passos da redenção. Mas tem dor, vergonha,
nudez. Cães me rodeiam, zombam de mim. Isso está lá em Salmos. A Bíblia já predizia o que aconteceria. Não havia beleza nele ou nada que nos atraísse. Irmão, a gente precisa entender que alguns problemas que Deus permite que se apresentem são convites de Deus para o próximo nível, sobrenatural. Você crê nisso? Diga amém. Então vim aqui só para te lembrar, o teu ano, a tua história, a tua jornada, a tua casa, o teu destino tem muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão. Hoje pela manhã eu ministrei Deuteronômio 28:6. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. E o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Então virão a vocês por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. E se você não estava de manhã, eu vou resumir bem rápido 2 chaves que Deus ministrou para a gente hoje de manhã. A primeira chave, irmão, é que a palavra está deixando clara que Deus vai derrotar os nossos inimigos na nossa presença. E se você não ouviu isso, eu queria que você ouvisse e guardasse isso com você. Declara comigo, diga: os meus inimigos não são o problema. Diga, eles são a plateia. A palavra está deixando clara que eles serão derrotados diante de nós. Olha o que Deuteronômio está dizendo: vocês serão abençoados em tudo que fizerem, e o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês. O salmista em outro momento diz: o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Irmão, eu só vim te lembrar que a presença dos seus inimigos não significa a ausência de Deus. A presença dos seus inimigos significa que Deus preparou uma festa para derramar dupla honra sobre você na presença daquilo que tentou te parar. Você recebe isso? Pastor, eu acho muito positivista, eu acho muito romantizada essa história. Eu estou falando sobre evangelho. Evangelho fala sobre a dupla honra de Deus cobrindo a vergonha. Evangelho fala sobre a cura cobrindo a enfermidade. Evangelho fala sobre o novo cobrindo o velho. Evangelho fala sobre um vinho novo, um novo tempo, um novo nível, novos sonhos. Agora, qual é o sentido de Deus te honrar no lugar em que o inferno nunca te feriu? Existe uma graça sobrenatural quando no lugar da tua vergonha Deus opera o teu milagre. Então olha para esse ano e avalia alguns cenários adversos como oportunidades de milagres. Eu sei que é difícil falar sobre isso, porque muitas vezes parece hipocrisia da nossa parte. Eu não estou dizendo para você correr atrás de problema, ok? Eles vão correr atrás de você, fica tranquilo. Você não vai precisar correr atrás de lutas, elas vão correr atrás de você. Agora, a grande verdade é que cada vez que elas se apresentam, existe um novo nível de Deus disponível para você. Você está comigo? Diga amém. Hebreus 11:34 diz: da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Você percebe que a matéria-prima da força é a fraqueza? Alguns de nós talvez vão dizer: eu tenho uma fonte inesgotável de força, então. It's true. Come on, bro. So good. Can I preach in English? Not today, but maybe in future. Invite me, please, for preaching in English. Please, I need. So good. Oh, Jesus. Da fraqueza tiraram forças. Irmão, a matéria-prima do teu milagre é um presente de Deus. A tua crise é um presente para prosperar. O teu medo é um presente para a ousadia. O teu gigante é um presente para acessar o reino. Irmão, tudo que Deus permite que chegue até você é um presente dele para levar você para o próximo nível. Pastor Marcelo acabou de compartilhar um testemunho. Irmão, quando você dá numa estação difícil, quando você libera algo numa estação difícil, você está dizendo para Deus: Deus, eu não estou refém das circunstâncias, porque eu creio num Deus que se move apesar delas. Gênesis 26:12 fala o seguinte: olha, Isaac no tempo da seca semeou e colheu ainda aquele ano
100 vezes mais do que tudo que foi semeado. Local, deserto. Cenário, árido. Qualquer pessoa natural diria, guarda semente para a próxima estação. Mas quem entendeu o poder do sobrenatural fala, eu não dependo do tempo certo para colher o fruto certo. Então, independe da terra, porque o meu fruto não vem de forma natural. Irmão, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Então eu vim aqui só te lembrar que não tem a ver com como as coisas estão, mas como você está. Tem uma frase de um pastor da Califórnia que eu acho incrível, ele diz, viver fora da vontade de Deus irá nos colocar em perigo. Mas viver a vontade de Deus vai nos tornar perigosos. É por isso que o inferno está muito mais preocupado em confundir você do que em parar você. Porque quando ele confunde você, você mesmo se para. Irmão, preste atenção nisso. O inferno está muito mais preocupado em fazer com que você não desperte para quem você realmente é, do que para qualquer outra coisa, porque se você ainda não sabe o que carrega, irmão, você não tem ideia do que Deus tem preparado para você. Então a gente começa a se limitar e achar que a bênção de Deus é um bom score no próximo ano. A bênção de Deus é a aprovação de um financiamento ou de um processo imigratório. Não, irmão, isso é consequência da graça que você carrega. Você percebe que a gente, sem se ligar, começa a tornar como um milagre sobrenatural algo que está disponível até para quem não crê no Deus do sobrenatural. Você tem noção da quantidade de pessoas que conseguem um green card mesmo não sendo cristãos? Você tem noção da quantidade de pessoas que têm um excelente score mesmo não acreditando no Deus do sobrenatural? Então não acredita, irmão, que o teu sobrenatural está na mesma medida daqueles que não creem no sobrenatural. Você já parou para pensar que a gente precisa ressignificar o que de fato é mover no sobrenatural? Se a gente fosse enumerar alguns dos milagres no último ano, talvez alguns de nós colocaria nessa lista coisas que qualquer pessoa bem intencionada consegue conquistar. Me fala dos teus milagres no último ano. Ah, pastor, a gente conseguiu a aprovação da casa, a gente conseguiu o visto para cá, a gente conseguiu que Deus abrisse portas. Não, ok, mas o que tem de sobrenatural? Porque tem milhões de pessoas vivendo exatamente isso, exatamente agora. Eu não quero diminuir a tua conquista. Eu quero elevar a tua expectativa. Amém? Existe uma porção sobrenatural disponível para nós. E qual é a matéria-prima disso? As crises. Existe uma expectativa em Deus sobrenatural. A gente só tem que alinhar o nosso coração com o dele. Irmão, da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Eu só vim te lembrar que a estação que a gente está vivendo é a estação mais propícia para a gente prosperar e romper. Você está comigo ainda? Diga amém. Percebi que 30% ficou abatido porque era toda a galeria de milagres que você tinha do último ano. Eu não quero diminuir, eu quero aumentar a tua expectativa. Amém? A compra da casa é incrível, mas a casa se tornar um lugar de oração é diferente. O teu score é incrível, mas príncipes te chamarem para a mesa e pedirem conselhos é diferente. Há 2 semanas atrás me chamaram para representar o Brasil num projeto chamado Good Friday. E adivinha? I don't speak English. Oh, thank you so much. Love you, bro. E aí eu preguei em português com tradução simultânea. E aí tava Carrie Job, a galera da Bethel, convidaram Cash Luna. E aí, por um acaso, eu fiquei super triste com isso. Por um acaso, não deu pro vídeo do Cash Luna ser enviado. E eles traduziram o meu para espanhol e passaram em toda a América Latina, representando a pregação do Cash Luna. Onde é que eu quero chegar nisso? Alguém que não fala inglês foi convidado para uma mesa que nunca pediu para entrar e Deus usou a voz para tocar nações que ele nunca vai pisar. Por quê? Porque isso é uma porção sobrenatural. É quando você não pede e Deus te convida. É quando você não força e Deus abre. É quando você não pode, Deus faz.
Favor e graça é Deus colocando aqueles que sabem que não são, e meio àqueles que pensam que são, para mostrar que Ele é. Você está comigo? Ele é. Qual é a tua credencial para estar onde você está? Jesus, irmão. Só Ele para me trazer até aqui. Não sei se você percebe, mas existe um espírito de intimidação na América. Começa na imigração, na porta de entrada da nação. É sério? Da última vez que eu fui entrar, levaram a gente para um oficial do ICE. E quem já viu algum documentário do ICE no Netflix sabe a sensação que a gente teve. Não assista, ok? Não faça isso. A gente chega lá todo feliz, você faz aquela cara de paisagem, de que tá tudo certo. Última cabine ali, ICE, oh Jesus. Aí o cara falou, você é permanente? Eu falei, sou estudante. Não, então você não é permanente, você é um estudante. O tempo inteiro vai tentar colocar você no teu lugar devido. Então você entra assim, e aí a tua habilitação não vale, você tem que ter uma nova. O teu documento não vale, você tem que ter um novo. A tua identidade não vale, você tem que ter um novo. O tempo inteiro a nação está deixando claro que você aqui não é ninguém. E você precisa começar uma nova história, construir uma nova identidade, começar um novo score e começar um novo lastro. Você aqui tem uma história que não vale aqui. Tem uma língua que não funciona aqui. Isso não é um problema. Se a gente for vitimista, a gente vai dizer que esse é o problema pelo qual a gente não prospera ou não rompe. Não, isso não é um problema. Isso é normal. É uma nação defendendo a sua soberania, isso é normal. Mas quando a gente vira uma chave e entende o que a gente realmente carrega e que a gente realmente é, a gente sai do lugar de vir para uma nação pedir favor e a gente entende que foi trazido por Deus para liberar favor. Irmão, recebe isso, de verdade. Eu estou quase terminando e eu nem ia pregar sobre isso hoje, mas eu sinto de compartilhar isso. Nós somos um presente para esse lugar. Os nossos filhos são um perfume para esse lugar. A nossa igreja é um bálsamo para esse lugar. As palavras que Deus vai nos dar vão ser palavras de direção para esse lugar. Nós somos como um farol colocado em meio a uma noite escura. Como um clamor de quem não consegue clamar. Nós somos o fogo de Deus para renovar altares quebrados. Nós somos o novo de Deus para restaurar púlpitos vendidos. Nós somos o novo de Deus para essa nação. E se você não entender isso, você vai continuar achando que a compra de uma casa é o teu milagre. E eu de verdade acredito, e eu falo isso debaixo de muito temor, eu realmente acredito que os meus filhos são um favor de Deus para essa nação. Não porque eles são especiais, mas eles carregam algo especial. Somos como os vasos de barro que carregam um tesouro precioso. Continuamos sendo barro, mas continuamos tendo um tesouro precioso. Faz sentido para você? A gente recebeu a Bethel também lá durante 2 ou 3 dias e num dos momentos a tradutora foi tomada pelo Espírito Santo, a gente teve que trocar ela. Daqui a pouco o pastor Tracy, que estava ministrando, aí ele, pastor, vem cá, os alunos querem orar por você. Aí a gente subiu e ele caiu e a gente começou a orar por ele. Aí foi um mover, aí daqui a pouco ele, cara, eu quero me tornar brasileiro, eu posso ser brasileiro? Alguns americanos já entenderam o que a gente ainda não entendeu. O Andrew Bud esteve aqui ano passado e a pregação dele, Brasil, leaders, tipo isso, né? Leaders. Brasil nos lidere. Eu estou quase terminando, eu juro. Alguém bota o conta. Just 1 minute? Oh my gosh. Vocês me dão 5 minutos? Ok. Certeza que o pastor está lá no grupo dos pastores. Corta o Fernandes aí, porque senão... Jesus. Te amo, pastorzão. Se o pastor Márcio tivesse assistido junto com você, te amo também, pastorzão. Sua barba tá linda. Ganhei mais 3 minutos, O instrumental pode subir, inclusive, para parecer que a gente está terminando. Me ajuda aí.
O que eu estava falando mesmo? Leaders. Oh, thank you so much. Irmão, você está aqui por um propósito. Primeiro dia da conferência da Bethel aconteceu algo incrível. Há algumas semanas atrás, eu comecei a tirar de um papel um sonho que Deus me deu alguns anos atrás, de fazer um livro infantil. E aí o tema do livro fala a respeito de um menino que sonhava com a chuva. E aí eu estava falando com o ilustrador, a gente já fez o personagem. Ele falou, como é que você quer? Eu falei, cara, a única coisa que eu sei é que vai ter uma terra árida e nenhuma nuvem. E o olho desse menino tem que ser completamente cheio de esperança. A gente tem que olhar para ele e falar, uau, tem esperança nele. Eu vejo expectativa no olhar dessa criança. Ele falou, como é que vai ser a narrativa? Eu falei, eu só sei da primeira e da última cena. Na primeira, é um menino em meio a um lugar seco, com um olhar para o céu, esperando pela nuvem. E a última cena? A última cena, esse menino está dançando na chuva. E aí eu falei, é isso, beleza, o livro está sendo produzido, a gente está gerando ele. E aí há 2 semanas atrás, no meio de um culto, eu estava chorando, porque tem cultos, nem todo culto é como esse, irmão. Vamos ser sinceros, nem toda igreja brasileira está vivendo o que a gente tem vivido nesse tempo. E eu estava chorando porque eu falei, Deus, eu sonho com um avivamento, que a gente não tenha um culto incrível e um culto ok. Eu sonho com um avivamento que a gente não dependa do louvor para nos liderar em adoração, mas para que a gente junto vá para esse lugar. Eu sonho, e a gente vai viver isso. Um momento em que quando o Kids abrir as portas, as crianças vão invadir os auditórios e elas vão liberar palavras de conhecimento e sabedoria. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Eu sonho nisso. E aí eu estava chorando porque foi um culto difícil, parecia que não tinha fome, parecia que não tinha expectativa, parecia que alguns nem queriam estar lá. E Deus falou comigo, você é como um menino que sonha com a chuva. E aí no primeiro dia da Bethel, eu senti no meu espírito, mano, um som de chuva dentro do auditório. E eu vou finalizar, eu quero liberar isso sobre você. A gente precisa entender qual é o propósito pelo qual Deus nos trouxe até aqui. Por mais que seja uma nação próspera, em algumas áreas existe uma terra seca. Enquanto o nosso olhar tiver esperança pelo sobrenatural de Deus, irmão, existe expectativa pela chuva. Eu consigo ver uma chuva, uma nuvem no tamanho da mão de um homem, e a gente vai falar, cara, o que é isso? Irmão, eu creio que a gente vai ter alguns momentos em que vai parecer que está chovendo, mas a chuva não é lá fora, é aqui dentro. Eu creio no renovo de Deus. Você sabe o que aconteceu aqui antes da gente vir para pregar? Esse bálsamo, isso é uma chuva. Você já viu como é que a chuva funciona? Eu não sei se tem alguém aqui que é como eu, mas eu sou apaixonado pelo cheiro da terra molhada quando chove. Você fala, cara, não é incrível? Você consegue sentir o cheiro da chuva. Mas a chuva não tem cheiro. Mas quando ela vem, tudo passa a ter um cheiro diferente, porque ela chegou. A chuva não tem cheiro, irmão, a água não tem cheiro, mas quando ela vem, as coisas começam a ser evidenciadas. E assim vai ser sobre você e a sua casa, eu declaro isso.